Olá, eu sou a Ru Dias do Perplexidade e Silêncio e hoje eu decidi fazer a sessão que eu tenho lá no blog que se chama O Livro ou o Filme nesse vídeo. O tema de hoje é As Vantagens de Ser Invisível, de Stephen Chbosky, que é um dos meus livros favoritos. Eu já falei dele inclusive em outros posts e em outros vídeos aqui do canal, mas o foco hoje é fazer a comparação com o filme. Bom, eu vou começar falando um pouquinho sobre o livro. Chbosky escreveu esse livro em 1999, quando ele tinha acabado de completar 29 anos. E ele resolveu fazer um registro de algumas experiências que ele teve durante a adolescência dele. Esse livro é narrado todo em primeira pessoa, pelo Charlie, e ele é escrito de forma epistolar, ou seja, através de cartas que o Charlie envia para um amigo que o leitor não descobre quem é, relatando os acontecimentos do dia a dia da vida dele. É uma narrativa bastante subjetiva, porque ele relata pequenas coisas do cotidiano que têm um significado muito grande para ele e que, conforme a gente vai conhecendo o Charlie e a história de vida dele, esses pequenos acontecimentos vão ganhando maior significado. No meio do relato dessas coisas cotidianas da escola e dos relacionamentos dele, ele deixa a gente ficar sabendo que o melhor amigo dele cometeu suicídio, que é um fato que provoca culpa nele, deixa ele muito deprimido, assim como ele fala algumas coisas que aconteceram na família dele, alguns eventos festivos, e a gente vai começando a entender um pouco melhor o que aconteceu para ele se tornar essa pessoa tão melancólica e um pouco deprimida que ele é. Embora Charlie seja um adolescente e trate de assuntos recorrentes da adolescência, sexo, drogas, namoro, escola, etc., o Chbosky deu um tom muito adulto para esse livro. Aos poucos, as cartas que o Charlie envia para esse amigo por correspondência dele vão ficando mais densas e abordando temas mais complexos. Então o livro começa com um tom um pouquinho mais leve, mas conforme ele vai se desenrolando e vai chegando perto do final, ele vai ficando mais difícil de ler. Difícil de ler no sentido de despertar emoções mais pesadas e mais dolorosas, porque o Charlie começa a relatar as crises de angústia que ele tem, alguns ataques de pânico, ele fala sobre abuso sexual e transtornos psiquiátricos, enfim, a trama vai se adensando. Conforme isso acontece, a gente vai sentindo o aumento da tristeza junto com o personagem, junto com o Charlie. Falando um pouco do filme, o meu veio nessa caixinha imitando uma mixtape, para quem lê o livro e viu o filme sabe que tem um significado muito legal. E é uma caixinha bem bonitinha, e aí aqui dentro fica o DVD. Acho muito bonitinho. Bom, o filme foi lançado somente em 2012, com a Emma Watson, o Logan Lerman e o Ezra Miller como os personagens principais, o Logan Lerman fazendo o Charlie. E ele faz o Charlie exatamente como é no livro. É muito legal ver como ele pegou todas as nuances e todas as camadas. Ele consegue fazer tanto o Charlie inocente quanto o Charlie angustiado. E ele também consegue trazer pro leitor a imagem de como seria o Charlie tentando se enturmar nas festinhas e tal. Então a escolha do Logan Lerman como o Charlie foi perfeita. A Emma Watson e o Ezra Miller fazem os dois amigos que o Charlie consegue fazer depois de muito custo na escola. Ela é a Sam e ele é o Patrick. No livro, ambos ficam um pouco mais escondidos na história. Eu achei que no filme eles têm um pouco mais de força e um pouco mais de personalidade, o que foi muito legal. Dá pra sentir melhor no filme porque o Charlie se aproxima tanto de ambos e o que ambos oferecem pra ele. Que além da amizade eles oferecem companheirismo e meio que forçam o Charlie a fazer parte do mundo e sair um pouco da introversão dele. Então acho que também foram duas escolhas muito excelentes de elenco, porque realmente trouxeram vida para esses personagens. A adaptação para o cinema do livro é absurdamente fiel. Tem poucas mudanças, por exemplo, aquela cena clássica do túnel, que a Sam está de braços abertos, que tem a frase clássica do filme, que é We Feel Infinite. No livro eles estão ouvindo uma outra música, no filme eles colocaram a Heroes do David Bowie, que é uma música que tem um apelo um pouco mais popular. Foram só essas pequenas mudanças que fizeram em relação ao livro, e mesmo essas mudanças vieram muito a contento. Mas de muitas adaptações para o cinema de livros que eu já vi, essa foi, na minha opinião, a que ficou mais perfeita. Quem lê o livro parece que está vendo uma transcrição de tudo o que aconteceu ali. Alguns diálogos são iguais, algumas frases são as mesmas. Essa frase mesmo, que é a clássica do filme, é igualzinha no livro.
Alguns pensamentos que o Charlie teve ao longo das cartas são reproduzidos da mesma forma no filme. É uma adaptação perfeita. E eu acho que isso se deve principalmente porque o Chbosky foi o diretor e o roteirista do filme. Então ele garantiu que tudo fosse ser o mais fidedigno possível, até porque ele tem um apego muito grande com a história do Charlie, ele sempre fala isso nas entrevistas dele, e ele fazia questão de que ficasse exatamente como o livro. Então eu sempre faço essa pergunta lá no blog, o livro ou o filme? Até hoje, desde que eu faço essa sessão, só teve um livro, que ficou empatado, que foi O Mundo Extraordinário de T.S. Spivet, que parênteses, aliás, é um filme muito bonitinho, depois deem uma olhada. Normalmente ou o filme ou o livro são melhores, mas no caso de As Vantagens de Ser Invisível eu não consegui de jeito nenhum escolher um ou outro. Eu acho que faz parte do pacote completo, assistir o filme e ler o livro. De um lado tem um dinamismo e uma energia maior presente no filme, e do outro lado tem uma poesia e uma introspecção do livro, mas eu acho que é impossível entender a importância dessa obra para a nossa geração sem assistir o filme e ler o livro. Eu acho que precisa das duas coisas. O Chbosky foi o escritor que melhor retratou os sofrimentos da adolescência e a repercussão que tem isso na nossa vida adulta. Para quem é fã de As Vantagens de Ser Invisível, tem um outro vídeo aqui no meu canal do YouTube que eu comparei o Charlie com o Holden, do livro O Apanhador no Campo de Centeio, e também comparando com o Werther, dos Sofrimentos do Jovem Werther. São dois livros muito legais para quem gosta de As Vantagens de Ser Invisível. São leituras correlacionadas, personagens parecidos e tramas muito próximas. Então, quem ainda não se familiarizou com esses outros livros, dá um pulinho nesse outro vídeo que eu estou comentando, que eu acho que vai despertar a curiosidade de vocês. E se você quiser saber como está o placar dos combates do livro versus o filme, dá um pulinho lá no meu blog, que eu já discuti bastante filme e livro lá, e pode ser bastante interessante que você passe por lá e debata comigo, tá bom? Obrigada por assistir meu vídeo, não se esqueça de se inscrever no meu canal e de visitar lá o meu blog. Tchau!